Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 13, que falará sobre o clima na Terra, dinâmica e previsão. Bem, iniciarei com um questionamento. Você sabe a diferença entre tempo e clima? É muito comum as pessoas confundirem este termo. Mas, quando falamos do tempo, nós estamos nos referindo a um estado momentâneo, né, das condições atmosféricas ou meteorológicas de um determinado lugar, em um determinado momento, né? Por exemplo, quando alguém pergunta como que está o tempo hoje, a pessoa, ela pretende saber se está frio, se está quente, se está seco, úmido, se está chuvoso ou ensolarado, né? E o tempo, ele é uma condição atual da atmosfera, então ele pode mudar de um instante para o outro. Por exemplo, pode estar ensolarado e de repente, né, mudar para chuvoso, pode começar a chover. Então, é um estado momentâneo. Agora, já o clima, ele é uma sequência cíclica de variações nas condições atmosféricas no decorrer de um ano de uma determinada região. Ou seja, cada região do planeta tem um clima diferente, tá? E esse clima, ele pode ser modificado por fatores climáticos, que são os fatores que nós vamos ver a partir de agora, tá? Então, como eu havia falado para vocês, né, os climas do planeta, eles vão variar de uma região para outra e eles podem ser influenciados por diversos fatores. E esses fatores, eles podem ser classificados em fatores astronômicos e fatores terrestres. Então, nós vamos iniciar aqui com os fatores astronômicos. Nós estudamos os movimentos da Terra e vimos, né, que o eixo da Terra ele é inclinado. E a inclinação do eixo da Terra, enquanto ela faz, né, o movimento de translação, que ela gira, né, ao redor do Sol e vai inclinando o eixo, isso vai aí criando, né, as estações do ano, né? Isso é responsável pelas estações do ano, pela ocorrência, na verdade, não criação, né? A palavra mais correta é aí a ocorrência das estações do ano. Né? E essa questão da inclinação e dos movimentos da Terra são fatores que vão influenciar também no clima, tá? Então, uma das formas da gente entender melhor essa questão, né, da inclinação do eixo terrestre é fazer uma analogia com o horário em que a gente deve evitar as exposições da pele à radiação solar, que é do horário das 10 às 16 horas, né? Porque olha só, a exposição ela não é recomendada nesse horário porque a radiação solar ela é mais intensa, né? Uma vez que o Sol está mais próximo da vertical, como ilustra aqui na imagem 1. Então, quanto mais vertical esses raios eles incidem na superfície terrestre, maior é a energia recebida. Agora, se a inclinação ela for maior, conforme ilustrado aqui na figura 2, a área com que esses raios, né, eles se espalham é maior. Então, a energia recebida ela vai ser menos intensa. O Sol, né, ele aquece mais a superfície terrestre, quanto mais reto, né, mais perpendicular são esses raios. Agora, conforme a inclinação da Terra aumenta, os raios atingem, né, as superfícies maiores, conforme eu disse para vocês. Então, o aquecimento ele é menor porque a radiação ela é distribuída numa área maior, né? Então, por exemplo, a gente pode observar no verão, né, a estação em que os raios solares eles estão mais próximos da vertical, como essa imagem aqui. Então, ela é uma estação mais quente do que o inverno, né? Quando a radiação solar ela é mais inclinada, tá? Dessa forma aqui. Agora, outra consequência da inclinação da Terra está relacionada com a distância em que os raios solares eles precisam percorrer na atmosfera terrestre para chegar, né, até a superfície. Porque, apesar de não aquecer muito a atmosfera, a radiação solar ela perde a intensidade, né, ao atravessar
a camada espessa de ar, que é a nossa atmosfera. Então, olha só, os pontos principais aqui. A inclinação ela vai determinar o ângulo da incidência dos raios, né? Então, aqui a incidência maior, tá vendo? Está aqui no hemisfério norte. Quanto mais perpendicular à Terra, maior a incidência dos raios, né? Quanto mais reto, né? Maior vai ser a incidência. Perdão, maior vai ser essa intensidade dos raios, como a gente viu aqui nessa imagem. Agora, quanto maior a distância percorrida pelos raios, menor vai ser a intensidade deles, né? Agora, vamos ver aqui os fatores terrestres que vão influenciar no clima da Terra, iniciando pela latitude. Mas o que seria a latitude? Bem, a latitude ela é uma medida de distância, né, em relação à linha do Equador, que é essa aqui, ó, que é o paralelo central da Terra. Então, nos equinócios de primavera e outono, os raios solares eles vão incidir exatamente aqui, ó, nessa linha perpendiculares aqui, né, a essa linha, o Equador. Agora, no solstício de verão do hemisfério sul, eles vão incidir perpendiculares ao trópico de Capricórnio, né? No solstício de verão. Agora, no solstício de inverno do hemisfério sul, eles vão incidir aqui em cima, né? Então, eles vão incidir no trópico de Câncer. E só um detalhe aqui, pessoal, desculpa que eu avancei ali errado, né? Isso aqui, pessoal, isso tudo que eu acabei de falar para vocês, da incidência e relacionado também aqui a gente consegue visualizar também a inclinação, né, do nosso planeta. Isso aqui ajuda a definir as grandes zonas climáticas do planeta, né? Por exemplo, aqui definir que essa é a zona tropical, né? O nosso país, por exemplo, está aqui, ó, nessa zona tropical. A zona tropical temperada, a zona polar do sul. Então, isso é super importante, né? Essa questão aí da latitude, para a gente definir as zonas, essas zonas climáticas do planeta. Então, seguindo agora, nós veremos o próximo fator terrestre que está relacionado aí que pode influenciar no clima, né? A altitude é outro, né? É um outro fator importante para caracterizar o clima de uma região. Conforme a gente pode observar aqui nessa ilustração, o Rio de Janeiro, né? Ele está em uma altitude diferente, né, de Campos do Jordão e de Campinas. Cada um está numa altitude diferente. Mas uma coisa que é importante observarmos é em relação à temperatura. Olha só, a temperatura é muito maior aqui, né? Não tão maior assim, né? Mas é maior do que a temperatura, por exemplo, de Campos do Jordão. Então, Campos do Jordão, ele tem uma altitude maior, né, que a do a maior altitude do Brasil e possui as mais baixas temperaturas. Ali era uma média de temperatura, né? E o interessante é que está praticamente na mesma latitude do Rio de Janeiro, que possui as temperaturas mais elevadas aí no caso, né? Que a gente sabe que a temperatura no Rio é bem mais elevada mesmo, bem mais alta. E isso parece um pouco contraditório, não parece? Porque, olha só, se a gente reparar aqui em relação à incidência dos raios, onde parece que os raios têm que percorrer né, uma distância maior e menor para poder alcançar, né, essas cidades aqui, né? Parece que é bem menor do Campos do Jordão, porque está uma altitude aí maior. Mas tem alguns fatores que explicam por que isso não é contraditório. E são esses dois que eu pontuei aqui, tá aí no livro didático de vocês, tá? A espessura da atmosfera terrestre, ela é muito maior do que a diferença de altitude entre essas localidades aí na Terra. E o Sol, ele emite uma radiação que aquece a Terra, né, como os raios ultravioleta, a luz visível e os raios de alta frequência, mas essas radiações, elas não aquecem as moléculas de ar, tá?
mas sim aquecem o solo. Então, a superfície esquenta o ar e surgem essas correntes aí de convecção que vocês estão vendo nessa imagem aí A, tá? Que propagam o calor pela atmosfera. Então, assim que a atmosfera ela é aquecida com mais facilidade, enquanto as pessoas acham que é só aquecer as moléculas de ar. Não, não é aquecida assim dessa forma tão eficiente, tá? Aquece o solo e essa corrente aí de ar fica circulando, faz essa convecção, né? E fica circulando o ar. E aí que vai aquecendo então a atmosfera, tá? Então, as regiões mais baixas, ela tem também uma quantidade de gases que é mais capaz de reter o calor, como o gás carbônico, né, que a gente elimina, o vapor de água, e isso intensifica o aquecimento. Então, pessoal, pela combinação desses fatores aí, quanto mais alto, mais frio é o ar e, por consequência, também aquela localidade acaba sendo mais fria, por causa disso que a gente acabou de ver, tá? Por causa desses pontos que eu apontei aí para vocês. Agora, o relevo também é outro motivo pela diferença da temperatura também e o clima das regiões do planeta, né? A gente sabe que aqui na nossa cidade, por exemplo, se a gente sobe a Pedra do Sino, lá a temperatura é bem mais baixa do que aqui, por exemplo, no centro da cidade, né? Mas por que que isso acontece? Porque o relevo, ele é capaz de bloquear os ventos e as massas de ar que são vindos do litoral, né? E isso também vai ajudar a definir aquele clima ali, que poderia ser outro, né? Se o relevo fosse diferente, se fosse mais baixo. Até essa imagem aqui ilustra bem, né? Essa imagem anterior aqui, mostrando essas correntes de ar aqui que acabam sendo, né, interrompido um pouco por causa desse relevo. Outro fator que também influencia no clima é a vegetação, mas acaba que ela influencia e ela é influenciada também por ele. Por que que eu disse que ela também é influenciada, né? Porque dependendo do clima, né, uma planta, uma vegetação, né, a planta, ela não é capaz de se adaptar ali por ter temperaturas muito baixas ou muito altas, né? Ela não vai conseguir se adaptar. Ao mesmo tempo de que a vegetação, ela pode influenciar no clima, porque no centro de uma cidade, por exemplo, se a gente planta várias árvores conforme nessas ilustrações aqui, a gente ajuda o clima a ficar mais ameno, né? Ficar um pouco mais fresco, né? Ter mais sombras. Então, a vegetação também pode influenciar. Em cidades muito quentes, se utilizar essa técnica aqui, né, de fazer o plantio de árvores que sejam adequadas, né, para o centro de uma cidade, por exemplo, a gente ajuda aí o clima a ficar, entre aspas, mais agradável, né? Outro fator, pessoal, é a maritimidade. Já ouviram falar dela? A maritimidade, perdão, ela tem relação com a proximidade das regiões com a água. Então, quanto mais água próxima ao local, menor é essa amplitude térmica, tá? Porque a água, ela precisa receber ou perder muito calor para variar a temperatura, né? A gente sabe disso. Por exemplo, a água do mar, às vezes ela tá digamos assim, um sol super quente, né? Uma expressão bem errada, mas que é mais fácil de entender, né? Aí, um sol bem quente e a água do mar tá gelada, gelada, gelada. Por quê? Vai precisar de receber ou perder muito calor para essa água do mar aí variar a temperatura. Então, a temperatura adquirida durante o dia, ela vai diminuindo devagarzinho durante a noite, né? Então, a presença de grandes massas de água torna menor essa amplitude térmica entre o dia e a noite, ou seja, de noite a temperatura não vai despencar, né? Ela vai abaixando gradativamente. Agora, a continentalidade, ela já é o contrário, né, da maritimidade, porque
corresponde aí à influência das terras continentais. Então, quanto mais terra continental próxima, maior vai ser a amplitude térmica. Porque no caso aí, a gente pode tomar como exemplo, né, o deserto, né, que podem ter temperaturas superiores a 40 graus durante o dia e durante a noite pode chegar a inferiores a 10 graus Celsius, por causa da falta de água, tá, pessoal? Então, o calor que é absorvido durante o dia faz a temperatura aumentar, né, significativamente, e durante a noite esse calor aí ele também é perdido para a atmosfera com a maior facilidade, porque não tem essa água para ajudar no resfriamento gradual, digamos assim, tá? Então a amplitude térmica é muito maior, vai de quente a muito frio rapidamente, por causa dessa falta aí de água, tá? Então, eu vou pedir para que vocês façam essa leitura complementar da página 41 do livro didático de vocês. É muito importante que vocês façam, tá? E logo após vocês fazerem essa leitura complementar, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da seção atividades do livro didático da página 42 e também que vocês façam os exercícios do livro de atividades das páginas 18 a 23. Bons estudos, um abraço e até a nossa próxima aula!